em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, dos versículos 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós agradecemos pela tua palavra que aqui foi lida, que o Senhor venha tratar o nosso coração naquilo que é necessário, e que assim, ó Pai, possamos viver de forma, ó Pai, concernente com aquilo que encontramos na tua palavra. Ó Deus, nos ajude em nossas fraquezas e nossas debilidades, e que assim o teu Santo Espírito aplique estas verdades. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Houve uma pesquisa, uma vez em que um jovem ele saiu a perguntar para algumas pessoas que se denominavam cristãs, e uma das perguntas que ele fez foi: o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Como você era antes de ter Jesus e depois que você teve Jesus? E muitos ali respondiam de forma: eu vivia no meio das drogas e o Senhor Jesus me transformou. Outro que tinha problema com prostituição e o Senhor transformou. E teve uma das pessoas que respondeu de uma forma meio inusitada. A pessoa respondeu o seguinte: agora eu passo a ir na igreja. Antes eu não ia na igreja, agora eu passo a ir na igreja. Irmãos, talvez esta seja a ideia que muitos têm de uma conversão. Uma conversão, ela tem a conversão a Cristo Jesus, ela está relacionada meramente a passarmos a ter atitudes religiosas. Antes não tinha atitudes religiosas e agora eu passo a ter atitudes religiosas. Diante disto, irmãos, eu trago o tema da mensagem de hoje: o que mudou em minha vida? O que mudou em minha vida? Aqui, irmãos, nós vemos Paulo escrevendo aqui a Tessalônica, e há um reconhecimento de que houve uma grande mudança na vida daqueles irmãos. Paulo, como já disse, principalmente na introdução aqui, na primeira mensagem que expus aqui aos irmãos no capítulo de número 1, em 1 Tessalonicenses, a respeito de que Paulo ele passa ali em torno de 3 semanas pregando. 3 semanas pregando. E Paulo, então, ele é meio que enxotado da cidade, e aí ele vai para Bereia, e o pessoal persegue ele em Bereia, e aí ele vai embora. Inclusive vai bater depois lá em Corinto. Mas, irmãos, Paulo ele traz aqui algo que transformou tremendamente a vida daqueles irmãos. O Evangelho gerou um impacto grandioso na vida daqueles irmãos. E aqueles irmãos, eles aderiram ao Evangelho de tal forma que Paulo aqui, por exemplo, nós vimos até inclusive na mensagem anterior, falando no versículo de número 7, de que eles se tornaram modelo para os crentes ali da Macedônia e Acaia. Mas aqui, irmãos, Paulo no versículo de número 8, ele fala a respeito de algo que talvez a gente poderia pensar em exagero. Como assim Paulo prega 3 semanas? Tudo bem que Silas e Timóteo ainda fica mais um tempo lá, junto com os irmãos de Tessalônica, mas o versículo de número 8, ele fala a respeito da repercussão da palavra de Deus.
e da firmeza com que aqueles irmãos eles se agarraram ao Evangelho. Ele vai dizer, porque de vós repercutiu a palavra, de vós está sendo anunciado, de vós está sendo falado entre as outras igrejas. Tamanha coisa foi feita entre vós, que as outras igrejas que já foi anunciado o Evangelho, ou que está sendo anunciado o Evangelho, estão comentando a respeito de vocês. É isso que Paulo está falando. Não só lá na Macedônia e na Acaia, que eram ali próximos, mas por toda parte, como diz aqui, divulgou a vossa fé. A fé daqueles irmãos. E aqui diz que a tal ponto, eles abraçaram a fé de tal ponto que não havia necessidade de acrescentar algo. Irmãos, não que aqueles irmãos eles sabiam tudo da Escritura. Não que eles sabiam tudo da Escritura. 3 semanas não é suficiente para você pegar e passar toda a Escritura. Mas é suficiente para você passar aquilo que é necessário para a salvação. É suficiente para mostrar a respeito daquele Cristo que morreu na cruz para salvar pecadores, mas não simplesmente salvar pecadores para que eles continuem vivendo do jeito que estavam, mas para que realmente haja mudança de vida. E aqui não existe mais necessidade de acrescentar algo que seja concernente à salvação. Não há necessidade de trazer novas instruções a eles para que eles estivessem mais firmados, porque eles estavam extremamente firmados na palavra do Senhor. E a fé dele está sendo divulgada. Mas assim como diz Tiago, que a fé sem obras é morta. Então, quando fala a respeito de fé, não é simplesmente aqueles irmãos que estavam ali simplesmente congregando. Não eram pessoas que simplesmente estavam indo na casa, por exemplo, de Jason, que era aquele irmão que foi perseguido, inclusive teve que pagar fiança com 3 semanas. 3 semanas já teve um prejuízo ali com o Evangelho. Um prejuízo no bolso. E teve um baita lucro no céu. Teve um baita lucro no céu. Ali foi resgatada a sua alma por Cristo Jesus. Ali o preço de Cristo foi pago por aquela alma. E por mais que ele teve um prejuízo no bolso, ele teve a maior vitória da vida dele, que é crer em Cristo Jesus. Mas a fé, irmãos, não é simplesmente algo falado. A fé não é simplesmente as pessoas falarem, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas ela está muito relacionada aos nossos atos. Porque os nossos atos, eles repercutem o nosso caráter. Os nossos atos repercutem o nosso caráter. Não há como nós fazermos algo que não... Podemos até fazer algo, mas não por muito tempo. Podemos até nos esforçar para fazer algo que esteja contrário ao nosso caráter. Mas uma hora a gente vai falhar. Como diz, ninguém consegue esconder por muito tempo aquilo que é. Ninguém consegue esconder por muito tempo aquilo que é. Então o que acontece? Uma hora é revelado. Uma hora é revelado. Você lutando contra o seu caráter, uma hora é demonstrado. E aqui então, irmãos, eles estão mostrando a respeito da sua fé para não apenas as pessoas ali de Tessalônica, mas também está sendo divulgada por toda parte. Mas o que é as obras que estão relacionadas com a fé? O que mudou de fato na vida daqueles irmãos de Tessalônica? Versículo de número 9 vai expor de uma forma muito clara o que mudou na vida daqueles irmãos. Diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqueles irmãos, antes da conversão deles, eles estavam servindo a ídolos. Ídolos, não, a Escritura é muito clara em dizer que só existe um Deus. Só existe um Deus.
Todos os outros são invenções do homem. Todos os demais são invenções do homem. Mas aqui, irmãos, o que demonstra a fé deles é o fato deles deixarem os ídolos e se converterem. E a ideia daqui da palavra da conversão é mais ou menos o que acontece quando você está indo pelo caminho e tem lá aquele sinalzinho lá de conversão, né? Você vai pelo caminho e volta. E volta. Essa é a ideia. É mudança de vida. Mudança de vida. Aqueles irmãos, eles tinham esses ídolos, eles serviam aos ídolos, mas agora eles se converteram e agora eles estão servindo a Deus. Irmãos, uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Todo ser humano, ele vai servir. Todo ser humano, ele vai servir. Ou ele vai servir a Deus, ou ele vai servir a ídolos. E muitas vezes, quando nós falamos de ídolos, nós pensamos até, de repente, em imagens. Mas não é só imagens. Tantos ídolos que podem ocorrer, irmãos. A palavra do Senhor, por exemplo, ele vai falar sobre nos profetas menores a respeito de ídolos do coração. A partir do momento em que um parente nosso, ele está, o nosso cônjuge, parente, amigo, seja a igreja, a denominação até, de repente, ele se torna algo que está no lugar de Deus. Que está no lugar de Deus. Ele se tornou ídolo na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, o espaço de Deus na nossa vida, ele é ídolo. E aqui, irmãos, pode ser que aqueles irmãos, provavelmente ali, eles adoravam imagens mesmo, porque era muito comum. Eles ali estavam numa província, a romana, que fazia parte do Império Grego, antes de ser tomado por Roma. Então a influência dos gregos ali era incrível, irmãos. Se nós pararmos para refletir que o panteão grego, por exemplo, lá em Atenas, você tinha um ídolo para cada dia do ano e ainda sobrava ídolo ainda. Você tinha mais de 365 ídolos lá. E ainda, como diz, caso a gente esqueça de algum, como diz Paulo, quando estava em Atenas, eu vi lá um altar sobre ao Deus desconhecido. Como diz, de tantos ídolos que tem, pode ser que a gente esqueceu de algum Deus aí e coloca lá ao Deus desconhecido. Lá realmente havia muitos deuses frutos da imaginação do homem, frutos da mão do homem. Mas, inclusive pela Escritura, nós podemos ver que a adoração a ídolos é a adoração a demônios. É a adoração a demônios, não outro. E então, irmãos, aqui há essa mudança radical na vida daqueles irmãos. Eles largam os seus ídolos, provavelmente aqui ídolos ali feitos por mãos humanas. Mas não apenas isso, irmãos. A ideia principal aqui é que, como diz o texto, eles passam a servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Uma coisa é fato. Deus, ele em nenhum momento ele divide a glória dele. Em nenhum momento. Não há como você dizer assim, Senhor, eu sirvo ao Senhor, tendo como em primeiro lugar algum parente meu. O Senhor, ele não aceita e não admite estar em qualquer outro lugar a não ser no topo da nossa vida. Ele não aceita estar em outro lugar a não ser na condução da nossa vida. Ele não aceita dividir a adoração com ninguém. Ele não aceita e não admite isso. Quando nós vemos, por exemplo, o povo de Israel, como diz lá em Isaías, que o povo adorava a Deus, o povo fazia aquilo que era religioso, eles iam para as festas de lua nova, eles iam para a Páscoa, eles iam para as festas lá, a congregação se reunia, faziam jejum, dia da expiação, estavam lá, sacrificavam a Deus, e também adoravam a Baal, e também sacrificavam seus filhos a Maloque, e também faziam outras coisas que os cananeus faziam. A resposta do Senhor para eles é: já não aguento mais as suas festas de lua nova.
Eu já não aguento mais as suas solenidades. Eu já não aguento mais vocês me buscarem desse jeito. Eu já não aguento mais. Ele diz, quem só requereu pisar nos meus atos? Deus, ele não aceita dividir a nossa adoração a ele. Irmãos, nesse sentido, nós precisamos refletir dentro de nós. Nós não podemos simplesmente colocar uma roupagem de crente, parecer crente, ter roupa até de crente. Alguns até, como diz, com saia até no pé, outros não mostra nada, mal mostra o pescoço, né? E terno, opa, bonito, né? Terno. Não é o exterior. Quando ele fala sobre mudança de vida, é que antes eu andava relaxado, agora eu ando de terno. Agora eu vou para a igreja de terno. Né? Agora eu tenho a Bíblia na minha mão. Sim, é ótimo ter a Bíblia na mão, mas nós precisamos tê-la no nosso coração. Nós precisamos tê-la na nossa mente. Então, irmãos, quando ele diz aqui, passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, porque aqueles deuses não eram vivos, aqueles deuses não eram verdadeiros. A grande pergunta que podemos fazer é isso. Aqui nós estamos e creio que os irmãos creem em Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês. O que mudou na sua vida? Se na sua vida a única coisa que mudou foi eu passei a frequentar a igreja, agora eu sou da igreja presbiteriana. Irmãos, quando você chegar no céu lá, você não vai dar uma carteirada lá, falar, opa, eu tenho a carteirinha da igreja presbiteriana. Não é a carteirinha da igreja presbiteriana que nós nem temos, né? Alguns irmãos até cobraram, pastor, você tem carteirinha da igreja? Eu falei, não temos, né? Nós não temos, está aqui ó, no coração vocês. Né? Então, não vai ter isso. Chegar lá diante do Senhor lá e falar, opa, eu preciso entrar aí dentro. Mas por quê? Porque eu frequentava a igreja presbiteriana. Eu era lá a ovelha do pastor Dionísio. Ele não morreu por ninguém. Nem a igreja presbiteriana morreu por alguém. A igreja presbiteriana não salva ninguém. Se você veio atrás de salvação, a igreja presbiteriana ela vai te conduzir a Cristo, porque é Ele. É Ele que salva. A igreja não salva ninguém. Então assim, pare para refletir. Será que você de fato teve mudança de vida? O seu caráter foi transformado? Agora você tem o caráter de Cristo? Ou você continua no mesmo? Antes eu fazia minhas falcatruas e agora eu faço também, só que de forma mais escondida. Mais escondida. Está escondida dos outros, mas não está escondida de Deus. Você está servindo a Deus, não é servindo aos homens. Eu fazia tal coisa, eu continuo. Se não há mudança de vida, se não há mudança de caráter, muita coisa errada está. Talvez o que falta é um encontro genuíno com Cristo Jesus. Porque quando há um encontro genuíno com Cristo, há transformação de vida. Há transformação de vida. Deus, Ele transforma esse coração de pedra em um coração de carne. Você antes estava preocupado consigo mesmo. Você antes andava ansioso com as coisas do dia a dia. Agora você confia no Senhor. Agora você tem esperança de vida eterna. Agora você vive para Cristo. Você não vive mais para você. Vir à igreja simplesmente não é transformação de vida. Talvez seja uma transformação de agenda. Talvez seja uma mera mudança de agenda. Antigamente, em vez de, como diz, ir para frente da televisão, agora eu só vou para a igreja. Mas a vida minha continua a mesma. Se essa é a realidade na sua vida, rogue para o Senhor. Venha tocar o seu coração. Há necessidade de mudança de vida, irmãos. Mas aqui, ele também está falando, ele fala sobre essa mudança radical na vida. O que o texto ele está falando aqui é sobre essa mudança radical. É uma mudança da transformação do evangelho na vida daquelas pessoas. Mas também, irmãos, algo que nós devemos refletir aqui como aplicação para a nossa vida.
Nós estamos já em abril. Nós estamos em abril. O que mudou da sua vida do início do ano para agora? O que mudou na sua vida? Você está mais espiritual? Você está mais firmado no caminho do Senhor? Você tem mais sede de Jesus? Agora, se nós pararmos para refletir desde a minha conversão até hoje, o que mudou na minha vida? Eu conheço mais a Cristo? Eu busco mais o Senhor através da sua palavra? Eu tenho mais intimidade com Ele em oração? Ou eu estou do mesmo jeito que eu estava há 3 anos atrás? Eu estou do mesmo jeito do que eu estava no ano passado? Irmãos, se estamos exatamente do mesmo jeito, se nós não estamos progredindo no nosso caminhar cristão, isso também é um problema. Isso significa que a nossa vida espiritual ela está estagnada. Há necessidades de mudanças constantes. Quando nós falamos de mudanças constantes, nós estamos falando de santificação. Cada dia mais eu pareço com o meu Cristo. Se eu estou parecendo com Cristo da mesma forma que eu parecia ano passado, se não há nada, se eu não estou cada dia mais próximo dele, se eu não estou cada dia com mais sede dele, se cada dia eu não tenho um compromisso maior com ele, alguma coisa de muito errado também tem acontecido, irmão. Talvez nós estamos vivendo uma vida estagnada, uma vida cristã paradinha. Nós vimos hoje o nosso irmão Caio trazendo uma mensagem de manhã, a igreja de Sardes. Interessante que lá ele fala, cuida do restante que está para morrer. Cuida do restante aí que está para morrer. Porque o restante da igreja já tinha morrido. A vida espiritual já tinha morrido. O povo já tinha apostatado da fé. Mas ele fala ali, cuida do restante. E aí ele vai falar sobre o vencedor, né? Ao vencedor ali. Irmão, se a tua vida não está progredindo, se a tua vida cristã ela não está progredindo, se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Se você não tem mais sede de Jesus do que você tinha há tempos atrás, se preocupe com isso. Rogue ao Senhor, Senhor, transforme o meu coração. Senhor, haja na minha vida. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. A diferença, e eu já falei aqui para os irmãos, entre a adoção, que é quando Deus nos faz filhos dele, e a santificação é que na adoção ele nos transforma em filhos. E na santificação ele nos faz parecido com a cara do Pai. Com a cara do Pai. Irmãos, devemos nos preocupar com isso. O que continua ainda mudando na minha vida? Ainda existem coisas que ainda precisam ser melhoradas. Há coisas ainda que precisam ser deixadas para trás. Deixemos. Deixemos não por nós mesmos. Não deixemos simplesmente porque eu vou deixar para eu conseguir entrar no céu. Porque nós não entramos no céu simplesmente por deixarmos coisas. Nós deixamos coisas porque é natural para nós. É natural. Nós estamos mortificando cada dia mais a nossa vida, o nosso ego, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. E aqui, irmãos, então, eles passam a servir o Deus vivo e verdadeiro. No versículo de número 10, ele vai dizer, e para guardardes do céu o seu Filho. Tem Cristo Jesus no seu coração. Está lá ele guardado. Ele está caminhando a todo instante com Cristo. Na vida cristã, irmãos, transformada, uma pessoa que de fato teve mudança de vida. Ela não chega assim e fala, Senhor Jesus, fica aqui em casa que eu vou dar uma voltinha. O Senhor não precisa me acompanhar nessa voltinha não, fica aí. Não existe isso. Não existe isso. Não existe essa questão, Cristo Jesus está comigo aqui na igreja. Eu passei daqui para fora, durante a semana ele fica lá em casa. Eu vou trabalhar, ele fica lá. Ó. Ele fica lá, deitadinho na minha cama lá, ele não está me acompanhando. Não, guardar, ele está ali a todo instante. Está a todo instante. Reflita, irmãos.
Será que as suas atitudes Jesus tomariam as mesmas? Será que aquilo que você faz, Jesus ele faria? Será que aquilo que você olha no YouTube, você compartilharia com Cristo Jesus? Ou deixa eu mandar, talvez nem com o pastor, com qualquer irmão, porque teria vergonha de compartilhar. Ué, mas se você tem vergonha de compartilhar algo com um pastor, então não esteja vendo. Santifica os teus olhos. Há mudança de vida nos seus olhos. Precisamos mudar, irmãos, em todos os aspectos, para que Cristo Jesus, de fato, ele esteja reinando na nossa vida. E nem sempre é ele que está, são ídolos muitas vezes que estão, e a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, e não está. Porque ele aqui, como diz, guardando o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, a ira vindoura é para todos aqueles que estão distantes de Deus. Todos aqueles que estão afastados do Senhor. Todos afastados do Senhor, eu não estou querendo dizer afastado da igreja, viu? Lógico, é possível você estar afastado de Deus dentro da igreja. É possível você estar afastado de Deus dentro da igreja. Tá? Então, aqui a questão, essa ira vindoura é para todos aqueles que possuem impiedade, que estão em impiedade, aqueles que não são filhos de Deus. Mas, irmãos, paremos para refletir isso. É Ele que nos livra desta ira vindoura. Da ira do Senhor que será derramado sobre os filhos da desobediência, principalmente lá no juízo final. Se Cristo Jesus, ele ressuscitou por você, se ele transformou a sua vida, por que não se render mais e mais a ele? Por que não entregar a sua vida mais e mais a ele? Por que não parecer cada dia mais e mais com ele? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Aqueles irmãos tiveram uma mudança brusca. Na sua vida houve essa mudança brusca? Na sua vida ainda continua havendo mudanças? Você continua vivendo neste processo de santificação? Que Deus venha derramar graça, irmãos, nos fortalecer mais e mais, para que o Senhor Jesus, ao nos olhar, Ele olhe com satisfação. Ele olha e o próprio Deus, né, quando nós estivermos face a face diante dele, podemos ouvir do nosso Senhor ali, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque tu abandonaste todos os ídolos da sua vida. Você abandonou todos os ídolos do coração, os ídolos de fora, e se rendeu totalmente a Cristo. Está tendo mudanças constantes na sua vida. Que Deus fortaleça-nos, ó Deus, irmãos, dia após dia.